Vamos abrir agora a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, vou ler os versículos de 35 a 41. Marcos 4, os versículos de 35 a 41. Diz a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, há alguns meses atrás, eu trouxe uma palavra para vocês exatamente sobre esse texto, sobre vencendo as tempestades da vida, e desde então esse texto não sai da minha mente. Ele continuou, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é encontrar um Jesus que dorme no meio da tempestade. É ter a ideia de que Deus está dormindo enquanto eu vivo as lutas na minha vida. É imaginar que Jesus está descansando e eu vivendo essa loucura que eu vivo no dia a dia. Mas aí eu fui travado. Eu fui travado por essa pergunta dos discípulos: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Travado, e eu vou deixar essa questão do Jesus que dorme para conversar com você um outro dia. Porque a pergunta que emerge e que talvez vá trazer a consequência da sua visão quanto o Deus tratando das tempestades da vida, e mais do que isso, de um Jesus que adormece no meio da tempestade, é exatamente saber e que você possa responder: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque Jesus vem recebendo ao longo da história incontáveis nomes dos que o têm como modelo moral e espiritual. Talvez você já tenha aprendido e possa responder rapidamente que Ele é seu Senhor e seu Salvador, mas eu, querendo te incomodar um pouco, eu posso perguntar para você: que significado isso tem na sua caminhada? Talvez você possa até me dizer e responder como a teologia me responde, e a gente decora que Ele é rei, que Ele é sacerdote, que Ele é profeta. Mas de qual Jesus você está falando que tem significado na sua existência? Nós estamos falando da mesma pessoa? Porque se eu olho para outros quadros religiosos, eles falam de Jesus, mas ele não tem o mesmo significado. Talvez se eu fosse perguntar para um Mormon, por exemplo, quem é Jesus Cristo, ele vai me dizer que José Smith os ensinou que ele é o primeiro filho de Elohim, que ele viveu como qualquer outro ser humano, mas que ele não é Deus. Talvez se eu for perguntar a alguém que venha das ciências da mente, seja a ciência cristã, a ciência religiosa, a escola unitária, ele vai me dizer que Jesus não é diferente de qualquer outro ser humano. Ele é apenas uma ideia espiritual de Deus e não uma pessoa. Talvez se eu fosse perguntar para os testemunhas de Jeová, eles amam a Jesus também, mas eles o veem como Miguel, que um anjo ou um arcanjo. Ele não é um Deus, ele é um iluminado. Talvez para outros matizes cristãos possam ver Jesus apenas como aquele que está na cruz, que permanece na cruz. E por isso celebram dominicalmente o Jesus morto. Por isso celebram dominicalmente uma ceia, não para que eu tenha a memória da sua morte e ressurreição, não, mas para celebrar a morte. Talvez, olhando para aqueles que
procuram ter uma visão utilitária da pessoa de Jesus, eu esteja sendo convencido e me falem que Jesus é aquele que veio me dar satisfação material nesse tempo da existência. Mas eu preciso falar da gente também. Porque a gente pode ter a imagem de Cristo como aquele que está dormindo agora. Como aquele em que nós sabemos toda a história, mas não traz significado, não traz sentido de vida, não reorganiza a maneira de ser e de pensar, para que eu viva uma vida que seja abundante e não vá recebendo migalhas ao longo da existência e desenvolva até, quem sabe, uma certa frustração de uma relação que eu não me sinta cumprida. Lá atrás o Senhor Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem? Quem é Jesus para você? Você chega no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, ali vê Jesus escolher os 12 discípulos, percebe ali uma falta de entendimento quanto aos sinais mostrados por Jesus. Ainda no capítulo 3, no versículo 20, ele é duramente questionado. No versículo 21, até a sua família concorda que ele estava fora de si. Quem é Jesus para você? No versículo 22 do capítulo 3, os escribas o questionam também. As multidões falam coisas muito confusas. No versículo 31, chega a família, aí é que ninguém entende nada mesmo de quem é Jesus e o que ele faz. A confusão continua a se estabelecer. E aí Jesus, de uma forma didática, ele começa a ensinar por palavras. E fala sobre o semeador, e fala sobre tipos de semente e as reações das pessoas ante as sementes que são jogadas. Fala da candeia quando tudo se revela, fala da semente que ela pode crescer e dar fruto e assim ser ceifada. Fala do grão de mostarda e nos ensinando que o tamanho, as dimensões, o momento, a força ou a fraqueza pouco importam para a relação com ele. E aí chegamos à beira do lago aqui, Mar da Galileia, num vale onde era muito comum ter bruscas mudanças de tempo, tempestades repentinas, um barco ou barcos cheios, provavelmente um barco de pesca que estava no limite de sua capacidade. Os viajantes eram pescadores que tinham muita prática. Jesus é apresentado como um Jesus cansado. É um quadro como qualquer outro quadro, que na sua realidade, que não é de pesca, que é a realidade de você pode colocar, em que de repente os ventos sopram e as tempestades elas se armam, não tem absolutamente nada diferente. E entre os discípulos que caminham com Jesus durante todo o seu ministério, eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é o Senhor da tempestade? Os discípulos ainda hoje acho que continuam a fazer essa pergunta. E essa pergunta eu e você precisamos responder. Porque nessa história aqui, a primeira coisa que se revela é a autoridade de Jesus. E essa autoridade lhe ajuda a distinguir a Jesus no meio de todo o oferecimento autocentrado que eu e você recebemos, que você pode até hoje estar dizendo: só eu sei que se eu não fizer, não tem quem faça por mim. Preciso que eu encare a verdade de que eu posso estar acreditando num Jesus que não é um Jesus da palavra de Deus, mas é o Jesus que me vendem de acordo com suas intenções e interesses. Mas aqui, o que essa lição da tempestade primeiramente nos mostra é que eu e você podemos distinguir a Jesus pela sua autoridade. E ela se revela primeiramente sobre a natureza, sobre as condições do tempo. E diz Jesus para a tempestade: acalma-te, emudece. E foi as mesmas palavras que, se você for lá no capítulo 1, versículo 25 de Marcos, você vai ver Jesus se referindo à
demônios. Acalma-te, emudece. É Jesus dizendo para a natureza, para os poderes: cala a boca, cala a boca. E ele tem autoridade para dizer, e ele tem autoridade para fazer calar. Isso você encontra também descrito na pessoa de Deus, quando no Salmo 29 a gente aprende que a voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E isso, o falar de Deus na tempestade, é a resposta de Jesus, e nos ensina que não há condição que a sua autoridade e o seu poder não sejam revelados. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Ele faz levantar a tempestade e a faz cessar. Quem é Jesus para você? Porque autoridade ele tem. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado, pois a sua autoridade sobre a minha vida me ajuda a distingui-lo. Diz o versículo 39 uma vez mais: cala a boca, calma, acalme, cale-se, fique quieto, aquieta. É uma ordem direta e imperativa de Jesus para nos chamar a atenção que a gente se agita demais, a gente fala demais, a gente chega a conclusões demais antes de perceber a autoridade de Deus e a ouvir a voz do Senhor Jesus. A natureza nos ensina, o trato de Jesus com a natureza nos ensina, porque muitas vezes a gente age como tempestade, que precisam ser aquietadas. Não é à toa que o Salmo 42 te questiona e me questiona: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Ô tempestade, eu estou falando com você, seja o nome que você tenha. Tempestade, seu nome pode ser Cid, seu nome pode ser João, seu nome pode ser Raíssa, pode ser Edno. Tempestade, aquieta, cala, emudece, se dobre diante da autoridade daquele que ele faz cessar a tempestade. Jesus, ele tem autoridade sobre a natureza, mas ele tem autoridade também sobre as forças impessoais. E esse milagre é exatamente a confirmação do poder de Cristo sobre forças impessoais. Todas as coisas, disse João, foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cuidado, para em vez de você estar culpando a sua esposa, o seu marido, o seu chefe, os seus filhos, os seus pais, você não está deixando de perceber que no meio do redemoinho que sua vida se instala, é Jesus movendo as coisas para que você perceba que há coisas que precisam ser abandonadas, outras mudadas, mas muitas delas aquietadas. Aquieta-te, continua a dizer o Senhor Jesus. No capítulo 2, no versículo 10, nos mostra que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. No versículo 28 do capítulo 2, que é Ele o Senhor do sábado. No capítulo 1, versículo 22, já nos mostrou que Ele tem autoridade para nos ensinar. E mais do que isso, Ele domina sobre aquelas forças que você não domina, que não estão no seu raio de ação, na sua capacidade de intervenção. A autoridade de Jesus lhe ajuda a distinguir quem é Jesus para você. Mas a pergunta continua: quem é Jesus para você?
E aí, nesse sentido, o texto, a tempestade, nos ensina que o cuidado de Jesus me ensina a reconhecê-lo. Me ensina a reconhecê-lo na história, a perceber. E talvez eu acho que o Senhor Jesus, Ele continua a me convidar e a você, para que a gente ande pela vida, em vez de procurar a solução para o que quer que seja, a oportunidade que precisamos, é para a gente procurar aonde está o cuidado de Jesus, porque Ele está, porque Ele é presente. E aí diz o discípulo, e eu e você falaríamos a mesma coisa, e talvez essa semana ainda você vai sofrer a tentação de perguntar a mesma coisa. Jesus, não te importa que pereçamos? Não te importa que eu viva a realidade que eu estou vivendo? O Senhor não está vendo isso? E eu não sei. E eu não quero falar para você que não tem fé. Minha palavra para você agora, minha palavra agora é para você que tem fé, mas que tem desenvolvido um ressentimento. E eu percebo, talvez, e me corrija se eu estiver enganado, nessa pergunta dos discípulos, há ressentimento, e mais do que isso, há uma censura. Estou seguindo o Senhor aqui há tanto tempo, estou ouvindo desde a época que o Senhor me chamou, larguei o barco, larguei a pesca, vim atrás, estou vendo o Senhor fazer. O Senhor faz tudo na vida de todo mundo, tudo na vida de todo mundo. O Senhor disse que queria parar, vim por outro lado, eu vim com o Senhor, entrei no barco, e vou morrer agora no meio de uma tempestade? Cheguei aonde cheguei, de que valeu a minha vida contigo? Não te importa que nós pereçamos? O Senhor não está vendo? Ou talvez aquela pergunta que a gente sempre faz: por que comigo? Por que na minha vez a tempestade não está parando? Esses são sinais e reações do homem ante o sofrimento, a dor, necessidade de vingança, a força, a impotência, a derrota, a incerteza. Resumo disso é a nossa incapacidade para lidar com a adversidade. Marcos não dá a entender que os discípulos não tinham fé. Só está dizendo que eles não estavam recorrendo à fé em momentos de crise. Em momentos. E aí você vê um grande contraste. A impetuosidade dos discípulos e a calma de Jesus. A calma de Jesus. É aquela situação que o Senhor Jesus chega na família, e a família dizendo: vai morrer, vai morrer. E Jesus: calma aí que essa doença não é para a morte. Calma aí, não é para a morte. Aquela situação de quem tem o controle da história, porque tem autoridade, e o olhar sobre você é o olhar de quem cuida, é o olhar de cuidado. É a calma interior e a certeza de que a morte viria somente pela cruz. Não vai ser uma tempestade no meio do mar da Galileia que vai encerrar essa história. É a calma de quem sabe que tudo está sob controle, de quem sabe que Deus está no controle, de quem sabe que há um amanhã. Pode algum mal te atingir se Jesus está no barco? Se Jesus está no barco, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No meio de toda a provação, Jesus está realmente com a sua igreja, não havendo, portanto, nem razão para o temor, ainda que o auxílio pareça demorar, porque o cuidado de Jesus ajuda você a responder a pergunta: quem é Jesus para você? A autoridade lhe ajuda a distinguir, o cuidado lhe ajuda a sentir a presença, mas tem uma coisa aqui que ela é fundante na vida:
ela é fundante. E a terceira e última coisa que eu quero deixar para sua mente e seu coração: o que te salva não é convencimento, o que te salva não são as condições, o que te salva é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. E esteja como você estiver, pleno, plena, cheio de si, cheia. Mas também, quando você chega agora e diz: não estou aguentando, não sei o que fazer, não suporto a minha realidade, estou quebrada, estou quebrado. Fé. É a fé em Jesus que faz acalmar a tempestade. E aqui a gente pode ver algumas realidades muito interessantes. Primeiro, a humanidade descansada do Mestre. É o homem que entra num barco e diz: Marcos, o quê? Que ele está cansado. Cansado. Portanto, Jesus sabe o que é cansaço. Jesus sabe o que é cansaço, porque Ele viveu a mesma vida que eu e você vivemos. Você não precisa dizer para Jesus o que é cansaço, narrar cansaço. Ele conhece isso muito bem. E está mostrando exatamente que na sua vida é o exemplo do que eu e você enfrentamos. É um sinal. E esse é um sinal muito claro que, por favor, perceba Jesus da forma correta. Quem é Jesus para você? Porque isso é uma antítese. O Jesus cansado é o antítese para o Jesus milagreiro que é pregado. Para o Jesus que você precisa vir ao alcance, ao encontro dele, e dependendo daquilo que você dê, do dinheiro que você coloque na caixa, você vai receber a graça dele ou não. Isso não tem nada a ver com dízimo nem com oferta. Isso é a antítese, seguramente, de um evangelho da espetacularização. Nós estamos falando de um Deus descansado, de um Deus que caminha em nosso favor, porque sabe da realidade que a gente enfrenta. Mas quanto aos homens, você vê timidez e temor. Timidez, que é o medo covarde, é a fé que é pequena, que indica que não aprendeu, caminhou, mas não aprendeu. E com isso vem a luta que já parece ser muito maior que eu e que você. Aí nessa luta eu arrefeço. Mas vem também a tentação do temor desorientado. Porque olha mais para a tempestade, porque adora a tempestade e se esquece e não reconhece que o Jesus é aquele que tem autoridade e aquele que cuida de mim e de você. Meu irmão e minha fé, meu irmão e minha irmã, onde está a nossa fé? Onde está a sua fé? Talvez a minha fé estivesse naquele barco. Será que esse barco vai aguentar? E há muitos que interpretam o barco como a religião. Será que a minha religião vai me dar o suporte necessário, emocional e espiritual, para suportar a realidade da vida? Só que o barco, com a tempestade, está fazendo água. E aí eu culpo a quem? A Jesus que está descansando. Porque a minha fé, ela continuava no barco. A minha fé continuava na minha capacidade de remar. A minha fé continuava na vela, que ela está prestes a se romper. Mas Jesus está no barco. Mas também se a minha fé estiver em trabalhos, em esforço pessoal, vamos tirar a água do barco que a gente resiste. E continua a entrar água, continua a entrar água. E eu estou tirando, só que chega uma hora que a força física, ela se esgota. Esse é um grande exemplo de uma fé que é muito baseada no esforço pessoal, nos projetos de poder, de prevalecer, de ganhar, de conquistar.
e eu sempre lido com forças que são muito maiores. Mas o temor que a palavra de Deus nos convida a viver é aquele que é o princípio da sabedoria, que é o temor aonde deve estar, que é no Senhor, porque só em Cristo há bonança, só em Cristo há bonança, só em Cristo, incomodados, e acho muito curioso que esses discípulos, abusados, né? Abusados, aí, vai ficar dormindo aí? Vai todo mundo morrer aqui, como é que é esse negócio, né, Jesus? Você fala assim com ele também, não fica só rindo não. Você fala assim com ele. Que é isso? Vou ficar aqui nessa vidinha mais ou menos? E acho curioso que Jesus acorda, manda a tempestade se aquietar, cala a boca, chama seus discípulos, e eles ficam estupefatos. Olha que é gente que está caminhando com Jesus desde o começo do ministério. E aí eu quero terminar dizendo para você o seguinte: eles se surpreenderam, eles continuaram a se surpreender com a ação de Jesus. Acho que eu e você estamos precisando nos surpreender com aquilo que o Senhor Jesus pode e faz nas nossas vidas, porque Ele tem autoridade, porque Ele cuida de mim e de você. Mas tenha fé, porque as surpresas aos nossos olhos são o caminhar de amor do Senhor Jesus na história. E assim, nada melhor. A Clara, às vezes, ela me assusta. Ela me assusta com os hinos que ela escolhe para o coro. E ela já trouxe uma mensagem junto com os meus irmãos do coro, de cara, que a gente não pode esquecer. Só Jesus traz redenção, graça e paz. E quando terminar esse culto, uma vez mais o coro vai te chamar a atenção para que o Jesus que estava adormecido, cansado, que acordou, que acalma a tempestade, que junta seus discípulos, os surpreende, é o Jesus que morreu, mas Ele ressuscitou. E essa é a mensagem para você de esperança, que está vivendo linguagens de morte. Para você que continua a ouvir mensagens de morte, Ele ressurgiu e vem para te oferecer vida e vida em... que Deus te abençoe.